Para muitos, Adolf Hitler é o máximo da maldade. Ditador da Alemanha nazista, organizador do Holocausto e causador de uma guerra mundial que resultou na morte de mais de 60 milhões de pessoas. Mas Hitler não agiu sozinho. As atrocidades dos nazistas exigiram uma ampla rede de colaboradores. Quem eram os homens e as mulheres que executaram as ordens cruéis de Hitler? Eram todos uns porcos nojentos. É como pegar uma doença que não tem cura. A quais níveis de depravação eles foram? Como ousa olhar por baixo do meu vestido? E ela pegava o chicote e batia no rosto deles. E quem é considerado por alguns como sendo tão cruel quanto o próprio Hitler? Assista Nazistas, o máximo da maldade. Para muitos, o reino nazista do terror começou em 8 de novembro de 1923. O jovem Adolf Hitler, suportado por 600 tropas da SA, invade um encontro político em um bar em Munique, em uma tentativa de golpe que ficou conhecida como Putsch de Munique. Aqui, Hitler estabelece o padrão que possibilitará seu reino de terror. Confiar em um círculo próximo de conspiradores para perpetuar sua crueldade, incluindo esse piloto da Primeira Guerra Mundial, destinado a se tornar seu braço direito, Hermann Göring. A mãe de Göring uma vez fez um comentário que Hermann um dia se tornaria um grande homem ou um grande criminoso. O que precisa ser entendido sobre Göring é que era um Falstaff demoníaco. Um homem enorme, gordo, ladrão, uma criatura sem limites. A jornada de Göring em direção à infâmia começa no segundo dia do Putsch de Munique, quando a polícia local encerra violentamente a tentativa de golpe. 20 pessoas foram mortas e Göring leva um tiro. Quando Göring levou um tiro em Munique durante o Putsch, ele ficou no hospital depois disso e foi um ferimento muito sério. Deram-lhe morfina no hospital para combater a dor. E Göring acabou se viciando em morfina. Quando Göring busca tratamento para seu vício, a recomendação é abstinência total. Os resultados são terríveis. Ele ficou muito instável. Quando estava em tratamento, jogava coisas na parede, ameaçava a esposa. Ele era bem perigoso. E os médicos na Suécia disseram à sua esposa que ele era uma ameaça para outras pessoas. Ele estava num estado tão violento por causa da morfina e seus efeitos e a paranoia ao tentar deixar o vício que a sua esposa e familiares acabaram internando numa instituição de doentes mentais perto de Estocolmo e o colocaram numa camisa de força porque não conseguiam controlá-lo. Depois do tratamento, Göring volta para o lado de Hitler e o ajuda a orquestrar as primeiras atrocidades nazistas. Göring desempenhou um importante papel ao elaborar as leis de Nuremberg, que impossibilitaram muitas coisas na vida dos judeus alemães. As ações de Göring em nome de Hitler são apenas o início do ataque nazista contra o 500.000 de judeus alemães. Richard e Margot Springer estão entre a primeira onda de inocentes na mira dos nazistas. O filho deles é o apresentador de TV Jerry Springer. Meus pais se casaram 1 mês e meio depois de Hitler assumir o poder. E aí as leis começaram a mudar sobre os judeus poderem ter negócios e passou a ser ilegal comprar de judeus e temos fotos no álbum de família de, Juden, suásticas nazistas na vitrine da loja e a vida ficou bem... Na cidadezinha de Landsberg onde moravam, ela ficou muito desconfortável. Conforme Göring assume a missão de dificultar a vida dos judeus alemães, ele enriquece sua vida com tudo relacionado à riqueza e poder. Para mim, Göring é uma versão nazista de estilos de vida dos ricos e famosos ampliada e piorada. Göring gostava de pompa, uniformes. A aparência das coisas era algo muito importante para ele. Ele tinha uma propriedade chamada Karinhal, batizada em nome da primeira esposa. E ele mantinha um leão naquele lugar. Ele dava festas bizarras, ridículas, que iam além da imaginação de qualquer pessoa. Ele aparecia usando togas vermelhas, capas de pele, usava uma fantasia verde,
como um Robin Hood muito gordo. Era um espetáculo de mau gosto que ele fazia, mas, por outro lado, todos os poderosos do local iam a essas festas e todos ficavam enojados pelo espetáculo decadente apresentado. Para piorar ainda mais, Gearing costuma pagar por sua vida de excessos com grandes roubos. Gearing forçava as lojas de judeus a vender produtos a uma fração do que valiam. E depois de algum tempo, ele percebeu, caramba, nós mandamos nesse país, eu nem preciso pagar para eles, eu vou roubar. Gearing certamente organizou o maior roubo de obras de arte da história mundial. Ele saqueou museus, saqueou acervos privados, roubou de judeus que enviou para campos de concentração. Ele desviou linhas ferroviárias que estavam levando bens de guerra para a frente oriental para devolver pinturas roubadas e butim de guerra. Estima-se que ele terminou com um acervo de 1.800 pinturas e milhares de outras obras de arte. E seu acervo só ficava atrás do acervo do próprio Hitler. Hermann Göring foi o tenente mais confiável de Hitler. Ele fez tudo o que podia para executar a visão malévola de seu Führer. Mas as atrocidades que eles cometeram juntos só podiam existir em uma cultura em que a crueldade não era afastada, mas sim valorizada. Outro membro do círculo interno de Hitler é o arquiteto dessa cultura, um mestre em manipulação que tenta justificar a crueldade de Hitler para o mundo, Joseph Goebbels. Goebbels foi definitivamente afetado de alguma forma por sua infância, doenças e deformidade. Goebbels teve paralisia infantil no pé direito e passou por cirurgia quando era jovem. Mas a operação não foi bem sucedida e, como resultado, ele mancou pelo resto da vida. Rejeitado do serviço militar na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão em função de ser manco, o que foi uma grande desonra e desprezo. E ele teve o azar de ter apenas 1,63 m. Então ele era literalmente um baixinho com a síndrome do baixinho que quer ser alguém. E foi o que ele conseguiu com Hitler e o Terceiro Reich. Antes de Goebbels ser descoberto por Hitler, foi um fracasso como escritor. Ele jogou a culpa disso e de praticamente todos os seus problemas nos judeus. Hitler decide usar seu antissemitismo virulento e seu talento para a ficção, deixando-o a cargo da propaganda nazista. Ele fez filmes, panfletos, pegou livros, queimou livros, fez queimas de livros, se dedicou a isso e tentou convencer os alemães de que os judeus eram os seus inimigos, porque faziam parte da cultura, mas não eram alemães de verdade. Todos os problemas que a Alemanha tinha, em termos de propaganda, era culpa dos judeus. E isso estava nos anúncios dos jornais, aparecia em matérias jornalísticas, aparecia em outdoors. Goebbels era o responsável por toda a indústria cinematográfica alemã e foi até o fundo. Fez uns filmes antissemitas como Jude Sus, Porco Judeu, ou teve outro nome, O Judeu Eterno. Nesse filme, por exemplo, ele mostrou raízes pelas quais os judeus migraram por todo o mundo. E aí, na montagem, meio que mostra aquelas raízes se transformando em ratos. E então a ideia é que os judeus são iguais a ratos. De repente, começa-se a formar na política do governo que você não é realmente contra. É só a falta de respeito por algo que é diferente. É assim que começa. O objetivo de Goebbels foi muito além de incitar ódio aos judeus. Ele quer provocar uma ação que acabe com eles. Ele tem sua chance em 7 de novembro de 1938, quando um refugiado judeu assassina um diplomata nazista. Goebbels divulga o ato como uma revolta judaica e faz um discurso inflamado exigindo retribuição violenta. Ele colocou todas as forças num frenesi para poderem sair numa noite e fazer tumultos, desordem organizada pelas forças armadas e pela polícia, destruindo lojas de judeus, pequenos comércios, botando fogo, destruindo sinagogas, matando judeus. Um frenesi de violência. Acredito que 30.000 judeus foram presos e enviados a campos de concentração. Muitos foram mortos nesses campos. Todo mundo enlouqueceu, até Hitler ficou bravo com ele, porque o mundo inteiro condenou o ataque. Deixando de lado as objeções de Hitler,
O objetivo de Goebbels foi atingido. Então, parte do ímpeto da Noite dos Cristais foi de agilizar a saída dos judeus da Alemanha. E isso foi muito eficaz. Em 1939, ficou claro que a maioria dos judeus estava tentando sair do país. E minha mãe e meu pai foram os últimos judeus a saírem da Alemanha. Eles saíram na terceira semana de agosto de 1939. Uma semana e meia depois, Hitler entra na Polônia em 1º de setembro, começando a Segunda Guerra Mundial e os portões se fecharam. Nenhum dos meus parentes conseguiu escapar. Hitler confia em Joseph Goebbels para regimentar o apoio público para sua visão cruel. Mas ficou a cargo de outro membro de seu círculo interno para efetivamente executá-los. Um ex-granjeiro que muitos acreditam que pode ser até mais cruel do que o próprio Hitler. Heinrich Himmler. Quando o Rick me disse que viria aqui, achei que ele precisava de um guia para poder se retirar daqui. O que temos aqui? Tem um Steinway, era o principal piano no Copper Room lá do Sands. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin. I'll go home and get my scanties. You go home and get your panties and away we'll go. Lonnie é clássica Vegas. Grena. Trato feito. Amanhã, às 10 da noite, no History. Telefone para ligar para pedir delivery. O iFood é o jeito mais prático de pedir a sua comida. E olha só, o iFood ele localiza os restaurantes mais próximos a você e tem de tudo. É praticamente uma volta ao mundo. Tem árabe, japonês, italiano, brasileiro, é claro. E você vê os cardápios completos, a forma de pagamento disponível e o tempo de espera. Vai lá, você já conhece o iFood, agora com poucos cliques você já consegue pedir a sua comida. É rápido, fácil, o melhor de tudo. Não precisa falar com ninguém. iFood, baixou, pediu, comeu. iFood! Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Visite a Zona Travel de seuhistory.com e descubra o Panamá, o destino deste mês. Conheça o Canal do Panamá, a obra de engenharia mais ambiciosa da modernidade. As eclusas de Miraflores e o projeto de expansão do novo canal vão surpreender você. Se você quiser saber mais, acesse seuhistory.com/áreas/travel. Autoridade de Turismo de Panamá. Panamá, une ao mundo. Mas tem medo da vida? Ao contrário dos outros, não fujo da vida. Fujo da morte. É o medo que me faz sentir vivo. Com ilusão eu posso ser alguém, mas eu só não consigo escapar de mim mesmo. A sua ambição pessoal compre tudo o que pudermos. Mudou toda a humanidade. Isto é o futuro. Isso é fantástico. Uma das produções mais impactantes do History está de volta. Nada é impossível. Gigantes da Indústria. 4 horas seguidas. Quarta, a partir das 8 da noite. No History. Eu sou a Robin. Eu sou o Marcos. É um prazer. Marcos? Como vai? Oi. Oi. Marcos, prazer em conhecer. Estamos de acordo? Tudo se resolve no aperto de mão? Só aperto de mão vale? Tudo bem. Ao trabalho. Uhul. Agora que eles apertaram minha mão, já chega de bancar o bonzinho. O Sócio. Terça às 10 da noite. No History. Adolf Hitler aparece na história como o máximo da maldade.
Mas seus crimes contra a humanidade estão em uma escala tão vasta que ele não pode fazê-lo sozinho. Durante sua subida ao poder, ele confiou na crueldade de Göring e na lábia de Goebbels. Mas conforme Hitler leva o mundo para a guerra em 1939, outro de seus capangas se torna conhecido. Ele fracassou como granjeiro e vendedor de fertilizante, mas foi escolhido para comandar a SS de Hitler, Heinrich Himmler. Vemos fotos dele e ele parece um bancário delicado, com aqueles óculos redondos e aquele bigodinho inocente. E acho que por causa disso ele parecia ainda mais sinistro, porque não dava para saber o que estava acontecendo atrás daqueles olhos. Quando penso em Himmler, o que vem à mente é sangue frio. Ele não era um assassino cruel, sedento por sangue, mas mesmo assim, ele foi considerado assassino em massa. Matava a sangue frio. Às vezes, as pessoas perguntam se aquela pessoa não tivesse vivido, será que o Holocausto ainda teria acontecido? Acho que em todo caso teria acontecido, exceto no caso de Himmler. Ele fez tudo acontecer. Mas para Himmler, o Holocausto é apenas parte de um plano mestre ainda mais cruel de assassinato em massa. O plano maior de Hitler era transformar a Europa Oriental em um império alemão. Na imaginação de Hitler, não apenas envolveria o assassinato de 5 ou 6 milhões de judeus, mas também o assassinato de milhões de eslovacos, alguns milhões de poloneses, milhões de cidadãos soviéticos. No total, eles definiriam que teriam que matar 30 milhões de pessoas. Mas Himmler continuou distanciado das execuções em massa que ordena, exceto por um incidente fundamental. Em 1941, Himmler estava inspecionando algumas das áreas avançadas na Rússia que já haviam sido conquistadas. E um grupo de civis judeus foi reunido e levado a uma trincheira. E a trincheira foi cercada por soldados alemães. E Himmler nunca havia visto uma execução antes, então ele estava naturalmente curioso para ver o que estava acontecendo e talvez tenha ficado perto demais da beira da trincheira. E quando um dos prisioneiros foi atingido, um pouco do sangue do cérebro atingiu seu rosto e uniforme. E ele ficou enojado com isso e precisou sair do local. Esse episódio em Minsk convenceu Himmler que eles, os nazistas, precisavam pensar no jeito melhor de matar as pessoas. Esse jeito de matar as pessoas com armas, a queima-roupa, onde alguns sobreviviam e outros ficavam tentando sair da vala e tentar fugir, isso não ia dar certo para 6 milhões de pessoas. Mas Himmler não estava preocupado com as vítimas. O seu problema eram os assassinos. Para esses homens era muito trabalho e bem difícil. O que estamos fazendo com eles psicologicamente? Sua preocupação era como podemos encontrar uma forma mais humana para matar, para quem mata. Então começaram a procurar por diversos métodos para matar. E alguns deles eram bem bizarros. Uma ideia era dinamitar judeus em instituições de saúde mental, por exemplo. Você colocaria muitos judeus num prédio e aí dinamitaria o prédio. Outra ideia foi... e chegou a ser feito uma vez, foi ferver judeus em hidróxido de cálcio. Himmler aprova outro método de exterminação em massa, que se torna o protótipo de seus mortalmente eficientes campos de morte. Entre as milhares de vítimas está a avó materna de Jerry Springer. Ela foi levada a um lugar chamado Helmo. Não é um campo de extermínio muito conhecido. E colocavam cerca de 60 pessoas de cada vez nessas vans. E aí fechavam a porta da van e jogavam gás para dentro. E levava 20 minutos até chegar aos campos onde havia as covas em massa. Naqueles 20 minutos, uma quantidade de gás suficiente matava todos na van. Então, quando chegavam lá, já estavam mortos, e aí tiravam os corpos. Milhares deles só os jogavam na vala comum. E então, essas vans foram as precursoras das câmaras de gás, que todos lemos a respeito.
Perto do final da guerra, a prioridade de Himmler se torna esconder as provas de suas atrocidades. Seu esforço serve apenas para aumentar sua crueldade. No final de março e início de abril de 1945, quando os aliados estavam se aproximando da Alemanha por todos os lados, ele ordenou a todos os comandantes dos campos de concentração. Ele disse: livrem-se de todos os prisioneiros. Não quero que os aliados encontrem campos cheios de pessoas doentes e famintas. Então, ele instituiu o que hoje chamamos de Marchas da Morte. Os nazistas pegaram todos os prisioneiros que já estavam magros e fizeram eles marchar por toda a Polônia, para que pudessem chegar a Ravensbrück ou outros campos que eram considerados seguros. As pessoas morriam pelo caminho, levavam tiros, apanhavam e eram muito maltratados. Mas quando Himmler não está publicando decretos terríveis de mortes em massa, ele se dedica, usando vastos recursos nazistas, à sua bizarra crença no passado oculto da Alemanha. Ele tinha essa ideia de que ele queria criar algo como uma Alemanha pré-cristã, como a Alemanha era nos tempos antigos. Himmler, de certa forma, era louco a respeito das raízes míticas do Partido Nazista e da raça ariana. E ele traçou a história até os Cavaleiros da Távola Redonda e a mitologia arturiana. E ele mandou construir um castelo enorme em Fewelsburgo e foram usados todos os motivos do cálice sagrado e elementos arturianos. No castelo, eles tinham muitas câmaras especiais, em que tudo era muito místico, com muitos rituais secretos sendo realizados. E muita coisa que provavelmente nunca saberemos, pois as provas foram destruídas. Era ridículo e só mostra que, de certa forma, como era horroroso e cruel o tipo de gente que estava governando a Alemanha. Himmler transformou a visão de Hitler do Holocausto em realidade. Mas para fazê-lo, ele precisa de seus próprios tenentes, incluindo um homem com tanto sangue frio que Hitler o apelidou de Homem de Coração de Ferro, Reinhard Heydrich. Um povo, um Führer, um Reich, uma Alemanha. Prédios tomados, pessoas baleadas. Usavam facas, tinham médicos que faziam pequenas cirurgias, usavam banhos de gelo. Mas Himmler não estava preocupado com as vítimas. Sua preocupação era como podemos encontrar uma forma mais humana para matar. Só mostra como era horroroso e cruel o tipo de gente que estava governando a Alemanha. Especial o Terceiro Reich. A seguir, no History. Hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. 51, mas está debaixo d'água. Pela primeira vez, ex-funcionários da base secreta rompem o silêncio. É claro que há algo aqui. Descubra se existe rastros de inteligência superior no nosso planeta. O que eu quero saber é quem são eles. Caçadores de OVNIs. Quinta, às 9 da noite, no H2. Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. Mais de
250 produtos de perfumaria do Boticário com até 50% de desconto. Divirta-se. No meio da floresta, um novo estilo de vida está fincando raízes. Nós tiramos tudo o que precisamos das árvores. Estes homens Temos uma vista vantajosa de 300 graus. elevam a vida na natureza Porque eu dependo de mim mesmo para sobreviver. a novas alturas. Eu não tenho nenhuma regra para seguir. Vivendo nas árvores. Nova série, em breve, no History. A gente arrisca a nossa vida todos os dias, sabe? É a chave de tudo, é tipo um sistema de confiança. A gente não quer pedir pra você ir embora, mas vamos ter que pedir. Se não der pra levar essas toras pro ponto de chegada, o trabalho desse inverno inteiro vai se perder. E espera um pouco aí. Um pouco de esperteza física da montanha. Eu sou a Olá, Robin. eu sou o Marcos. É um prazer. Marcos? Como vai? Oi. Oi. Marcos, prazer em conhecer. Estamos de acordo? Tudo se resolve no aperto de mão? Só aperto de mão vale? Tudo bem. Ao trabalho. Agora que eles apertaram minha mão, já chega de bancar o bonzinho. O Sócio. Terça às 10 da noite. No History. Nenhum tirano da história se igualou à crueldade de Adolf Hitler. Mas as atividades malévolas de Hitler nunca são um ato solitário. Ele depende da crueldade metódica de Himmler para conseguir matar milhões. E por sua vez, Himmler confia em seus próprios capangas. Um homem destinado a se tornar o principal planejador da solução final para exterminar os judeus. O monstro loiro Reinhard Heydrich. Heydrich era um nazista que realmente parecia um nazista. O que eu quero dizer é que, quando falavam de superioridade ariana e cabelos loiros e olhos azuis, Heydrich tinha o visual. O interessante é que havia um boato que circulou por um tempo de que ele tinha sangue judeu. Bom, Himmler usou isso para motivá-lo. Himmler disse: eles acham que você tem sangue judeu. Precisa mostrar que estão enganados. E ele mostrou, sendo o maior desgraçado entre todos eles. Heinrich conquista sua reputação impiedosa como chefe da polícia secreta da Alemanha nazista, a Gestapo. Ele amolda em um instrumento de terror, alimentado pelo terrível decreto de 3 palavras de Hitler: noite e neblina. Esse era o termo inicial que as pessoas deram ao desaparecimento de dissidentes comunistas, judeus, socialistas. Numa noite os levamos e os prendemos. Nós não precisamos de mandado ou qualquer outra coisa. Minha prima vivia em Berlim. E ela sempre lembra quando seu pai e irmãos não passavam a noite no apartamento. Porque quando a SS, quando os soldados apareciam e batiam na porta às 2 da manhã, eles não queriam que eles as encontrassem lá, ela e a mãe. Mas a Gestapo de Heydrich faz mais do que desaparecer com as pessoas. Ela também o sujeita a interrogações sádicas. Usavam facas, tinham médicos que faziam pequenas cirurgias e os torturavam, adoravam espancar e usavam varetas elétricas e faziam uma coisa parecida com o que seria o afogamento simulado, colocando a pessoa numa banheira e segurando a cabeça embaixo d'água. Usavam banhos de gelo. Eles tinham os dedos fraturados em um equipamento chamado anjinho. Ou podiam trazer familiares e abusar do familiar na frente da pessoa, para induzi-los a falar. Uma coisa interessante sobre Heydrich é que ele pessoalmente introduziu o processo em que o próximo prisioneiro a ser interrogado era mantido do lado de fora da porta em que o prisioneiro atual estava sendo interrogado. Ou seja, depois de 1 hora ouvindo gritos, geralmente ficava mais disposto a falar, porque sabia o que estava por vir. Em 1942, Hitler envia Heydrich à Tchecoslováquia para destruir toda a resistência ao domínio nazista e fazê-los aceitar o nazismo. Mas ele é assassinado por um partisão ao passar por Praga. Hitler ficou louco e ordenou que 2 cidades fossem destruídas
com todos os habitantes sendo mortos. As cidades de Lidse e Lesak foram destruídas, apagadas do mapa. E aí ele lançou a chamada Operação Reinhard, batizada em honra do próprio Heydrich. E o que foi isso? Foi a abertura de campos de extermínio em Sobibor e Treblinka. Então, o tributo a Heydrich foi, em seu nome, nós abriremos campos de extermínio. Mas o legado cruel de Heydrich vai muito além da vingança de Hitler. 4 meses antes de sua morte, ele convocou uma reunião secreta com altos oficiais nazistas, chamada de Conferência Wannsee, onde lançaram a infame solução final, que resultaria no assassinato de 6 milhões de judeus. Foi nessa reunião que o mecanismo de reunir, transportar e matar e se livrar dos corpos de milhões de pessoas foi discutido de forma fria, como se fosse um grupo de banqueiros discutindo como aumentar os lucros no próximo trimestre, e quando a reunião acabou, beberam conhaque e fumaram charutos. E fizeram uma grande festa. O responsável pela ata daquela reunião foi um burocrata insosso, cujo presente para a organização o levou a uma alta posição na administração da SS. Hitler não tem opção melhor para manter a engrenagem do Holocausto em dia do que Adolf Eichmann. Depois da conferência de Wannsee, a função de Eichmann era meio que ser o diretor de operações do Holocausto, coordenando todos os horários de transporte dos trens. E não era fácil. Aliás, milhares e milhares de vagões, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas sendo transportadas no meio de uma zona de guerra. Às vezes, ele tem que fazer tudo certinho para que quando um trem disser que estará lá às 10h30 da noite, realmente chegue em Auschwitz nesse horário. Eichmann teve a função de verificar se as câmaras de gás eram construídas e que haviam instalações para acomodar os judeus antes de eles serem mandados para a câmara de gás. Então, todos os pequenos detalhes acabaram caindo no colo de Eichmann. Era muito metódico. Eles registravam o dia em que você era colocado no vagão do trem, como os vagões de gado, o número do vagão em que estava, quando era alimentado, o que foi dado para comer e quais experimentos médicos foram feitos também. Eichmann depois declararia que era apenas um burocrata seguindo ordens, mas a demonstração que ele dá durante o Holocausto revela seu zelo em relação à cruzada perversa de Hitler. A frase mais famosa de Eichmann foi uma coisa que ele disse a um de seus camaradas perto do final da guerra. Quando o camarada disse, provavelmente vamos morrer, e Eichmann disse, bem, vou saltar para a cova com um sorriso, sabendo que tenho a morte de 5 milhões de judeus em minha consciência. Nos dias finais da Segunda Guerra Mundial, a devoção de Eichmann à solução final fica evidente quando Himmler ordena a interrupção das deportações para os campos de extermínio. Isso não é aceitável para Eichmann, então ele continua fazendo, mesmo depois de ter recebido ordens de não mais deportar judeus. Então acho que esse é um exemplo em que se pode ver que Eichmann era realmente um fanático. Como diretor de operações do Holocausto, Adolf Eichmann põe em ação esse fanatismo na segurança de sua mesa. Mas, para o negócio real e sujo dos assassinatos, Hitler deve ir para as trincheiras e reunir capangas cuja perversidade é até maior que a sua. Um povo, um Führer, um Reich, uma Alemanha. Prédios tomados, pessoas baleadas. Usavam facas, tinham médicos que faziam pequenas cirurgias, usavam banhos de gelo. Mas Himmler não estava preocupado com as vítimas. Sua preocupação era como podemos encontrar uma forma mais humana para matar. Só mostra como era horroroso e cruel o tipo de gente que estava governando a Alemanha. Especial o Terceiro Reich. A seguir, no History. Hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que um mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago.
O negócio estava péssimo antes do Marcos aparecer. Depois que o Marcos veio, os negócios cresceram demais. Vocês estavam ganhando $1000 por carro. Quanto é que vocês estão ganhando agora por carro? $2000. Nossa. Eu vou estar por perto se precisarem de mim, tá bom? Marcos Lemones é o sócio. Terça às 10 da noite. No History. Apresentado por Johnny Walker. Se beber, não dirija. Impressoras HP. Comece com uma ideia. Monte seu próprio negócio. Promova sua empresa. Veja-a crescer e alcance o sucesso. Reinvente, deixe sua marca. Nova HP DeskJet Ink Advantage Ultra. Visite a Zona Travel de seuhistory.com e descubra o Panamá, o destino deste mês. Fácil acesso aéreo, as melhores ofertas de hotéis e centros comerciais de fama internacional fazem do Panamá o destino ideal. Você vai se surpreender pela facilidade de comprar que a Zona Franca de Collon te oferece. Desfrute de uma viagem única. Descubra o Panamá. Se você quiser saber mais, acesse seuhistory.com/áreas/travel. Autoridade de Turismo de Panamá. Panamá, une ao mundo. É um prazer. Marcos? Como vai? Oi. Oi. Marcos, prazer em conhecer. Estamos de acordo? Tudo se resolve no aperto de mão? Só aperto de mão vale? Tudo bem. Ao trabalho. Uhul. Agora que eles apertaram minha mão, já chega de bancar o bonzinho. O sócio. Terça às 10 da noite. No History. Santana tomou um álamo! O álamo caiu! Eu preciso de um voluntário para se infiltrar no campo de Santana. Reagrupe os Rangers. Talvez não tema a morte, mas tem medo da vida. Ao contrário dos outros, não fujo da vida. Fujo da morte. É o medo que me faz sentir vivo. Com ilusão, eu posso ser alguém. Mas eu só não consigo escapar de mim mesmo. Uau! Motor V8 265. É tudo original. Rapaz. Uma mexidinha aqui e ali. Tá sentindo a potência? É, eu diria que sim. Automaníacos. 4 horas seguidas. Segunda, a partir das 8 da noite. No History. Adolf Hitler e seu círculo interno são a máxima manifestação do mal na história. Mas seu recorde de atrocidades só foi possível porque conquistaram um exército de subordinados para executar suas maldades. Fala-se de Hitler e de Goebbels e sabe todos esses líderes horríveis. Mas e quanto a essa população que simplesmente no final do dia, sabe? Porque eles vivem lá, eles vão para casa e jantam com a esposa e os filhos e... Nossa, como foi seu dia? E o que eles diziam? Um casal trabalhador pode compartilhar histórias das atrocidades que cometem. Ele é ex-bancário, ela é secretária. Mas ele chega a ser comandante do infame campo de concentração de Buchenwald. E ela está a seu lado. Karl Otto Urs Koch. O coronel Koch era um mulherengo e contraiu sífilis em uma viagem à Noruega em 1940. E quando voltou ao campo, 2 das pessoas que trataram dele eram, na verdade, prisioneiros. E ele não queria que a notícia se espalhasse para seus superiores ou para sua esposa.
E então ele decidiu que aqueles 2 prisioneiros seriam mortos. A SS não se incomoda com as mortes não aprovadas, mas se incomoda quando descobre provas de desfalque. Carl e sua esposa foram vistos roubando algumas coisas da SS, pegando dinheiro, joias e até dentes de ouro dos prisioneiros que estavam mortos. Ele obrigava os prisioneiros a, digamos, escrever para os parentes, dizendo coisas como: se puderem me arrumar 10.000 Reichsmarks, vão me deixar sair daqui. E eles foram ficando ricos com esses golpes. Cada marco que os Koch conseguem financia seu estilo de vida exagerado. Bem, Carl e Ilse Koch realmente consideravam Buchenwald como seu feudo particular. E eram o senhor e a senhora governantes desse campo. Sabemos que ela adorava cavalgar e que usava a mão de obra do campo de concentração e provavelmente dinheiro e valores tirados das vítimas para construir um complexo interno para poder cavalgar. Otto acaba sendo condenado por desfalque e é executado. Mas as faltas de provas deixam Ilse livre para solidificar seu apelido de a Bruxa de Buchenwald. Ela cavalgava pelo campo e dizia aos guardas da SS que supervisionavam as obras: mandem-nos fazer polichinelo ou mandem-nos rolar na lama. Houve testemunhos durante o julgamento dela pelos crimes de guerra, em que os prisioneiros diziam que ela chegava perto deles, de pé, na beirada da vala, onde eles estavam cavando um buraco. E eles olhavam para cima pelo vestido dela e ela dizia: como ousam olhar para baixo do meu vestido? E ela pegava o chicote e batia neles no rosto. Mas esses abusos não são nada em comparação com o envolvimento de Ilse Koch com uma das subindústrias mais monstruosas da Alemanha nazista. As tatuagens viraram uma obsessão com as pessoas da SS e acho que com a Ilse também. Contavam-se muitas histórias de que quando ela via os prisioneiros sem camisa numa obra, ela dizia para o supervisor da SS: anote o número daquele homem, porque quero fazer alguma coisa com a pele dele. E algumas semanas depois, podia virar um abajur, uma capa de livro, ou talvez luvas, chinelos, o que fosse. Enquanto Ilse Koch cometia suas atrocidades em Buchenwald, outro notório comandante está cometendo as suas. Em 1934, ele era um humilde guarda em Dachau, mas seus atos sádicos acabaram levando-o a uma função de liderança em Auschwitz: Josef Kramer. Uma das ofensas mais memoráveis de Kramer ocorre em 1944, quando tem um papel central na criação de uma macabra exposição pseudocientífica. Um anatomista da Universidade de Estrasburgo, chamado August Hirt, teve a ideia de criar um acervo de esqueletos principalmente de judeus, e usá-los para criar um tipo de exibição antropológica. Em Natzweiler, Kramer recebe um carregamento especial de prisioneiros a serem usados na amostra Hirt e se responsabiliza pessoalmente por seu processamento. E Josef Kramer é o responsável por matar as vítimas com gás em agosto de 1944. O acervo de esqueletos judeus nunca é organizado, mas Kramer passa a cuidar do infame campo de concentração de Bergen-Belsen, onde recebe o apelido de Monstro de Belsen. Perto do final da guerra, Heinrich Himmler ordena que os campos de concentração sejam evacuados, e Bergen-Belsen vira um ponto de coleta para os prisioneiros de campos de concentração que estão sendo evacuados. Então há milhares de prisioneiros convergindo para Bergen-Belsen a pé ou por trem. Muitos estão muito próximos da morte. Não há a menor possibilidade de serem cuidados, de forma que garanta sua sobrevivência. E rapidamente as condições dentro do campo se tornam absolutamente horrendas. Há epidemias de tifo e desinteria. Não há alimentos adequados, não há água adequada. Josef Kramer supervisiona tudo isso. Entre as milhares de pessoas que morrem sob a supervisão de Kramer está Anne Frank, aos 15 anos. Bergen-Belsen logo é libertada pelas tropas britânicas e Josef Kramer é preso, julgado e enforcado. Ele é logo esquecido, mas o diário de Anne Frank, um protesto eloquente contra o mal nazista publicado em todo o mundo, ainda é inspirador.
Carl Otto Koch, sua esposa Ilse e Joseph Kramer fizeram de perto o trabalho sujo necessário para realizar a visão de Hitler. Mas outros nazistas iriam ainda mais longe, redefinindo os limites do mal. Como o médico sádico, cujas experiências médicas saíram direto de Frankenstein, Dr. Joseph Mengele. Um povo, um Führer, um Reich, uma Alemanha. Prédios tomados. Pessoas baleadas. Usavam facas, tinham médicos que faziam pequenas cirurgias, usavam banhos de gelo. Mas Himmler não estava preocupado com as vítimas. Sua preocupação era como podemos encontrar uma forma mais humana para matar. Só mostra como era horroroso e cruel o tipo de gente que estava governando a Alemanha. Especial o Terceiro Reich. A seguir, no History. Eu tinha um chefe e eu sempre que tentava falar inglês com ele, ele falava como? Uma amiga tinha uma filhinha de uns 4, 5 anos e essa criança ficava corrigindo meu inglês toda hora. Eu fui pedir um café e a mulher me deu um cartão telefônico, eu não faço ideia do que eu falei. Aí eu entendi que a sacola era $20, eu já não sabia mais o que fazer e a sacola era gratuita. Agora sim eu me sinto mais seguro em falar inglês. Mude a sua vida com a Open English. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que um mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Estou sempre avaliando o local. Eu faço o que chamo de busca primária. Fico escaneando a sala atrás de qualquer coisa grande que seja de arrasar. Depois eu faço uma busca secundária, que é olhar embaixo das coisas, escavar. Na verdade, tem um método na nossa loucura. Caçadores de relíquias. No History. Apresentado por White Horse. Para os amigos, tudo. Visite a Zona Travel de seu History.com e descubra o Panamá, o destino deste mês. Viva as mais inesquecíveis experiências em a diversidade de suas paisagens, a excelência de suas propostas gastronômicas e a cordialidade de seu povo. Se você quiser saber mais, acesse seuhistory.com/áreas/travel. Autoridade de Turismo de Panamá. Panamá, une ao mundo. É o dinheiro do Vanderbilt. A sua ambição pessoal. Compre tudo o que pudermos. Mudou toda a humanidade. Isto é o futuro. Isso é fantástico. Uma das produções mais impactantes do History está de volta. Nada é impossível. Gigantes da indústria. 4 horas seguidas. Quarta, a partir das 8 da noite. No History. Os oficiais americanos na Alemanha não localizaram o corpo de Hitler. Também não existe nenhuma fonte confiável que diga que Hitler esteja morto. A versão dada pelo governo é uma mentira. Se olharmos os arquivos do FBI, teremos base para uma investigação. Todas as histórias contadas sobre o bunker não têm nenhum fundamento. Hitler esteve aqui. Isso é uma suástica? Acho que encontramos. Caçando Hitler. Em fevereiro. No History. Eu sou a Olá, eu sou o Marcos. É um prazer. Marcos? Como vai? Oi. Oi. Marcos, prazer em conhecer. Estamos de acordo? Tudo se resolve no aperto de mão? Só aperto de mão vale? Tudo bem. Ao trabalho. Uhul. Agora que eles apertaram minha mão, já chega de bancar o bonzinho. O Sócio. Terça às 10 da noite. No History. A
As atrocidades da Alemanha nazista são um produto não apenas da crueldade de Adolf Hitler, mas da vasta rede de maldade que ele controla. Ela se estende de seu círculo interno de administradores para seus discípulos nas trincheiras. Mas, na ponta mais distante da rede, há uma raça especial de homens cruéis. Um é descrito como um alcoólatra desequilibrado, um psicopata e um sádico violento. Porém, precisamente por causa disso, é que ele é escolhido para liderar uma unidade militar nazista que se especializa no terror. Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger, como milhões de homens alemães, serviu durante a Primeira Guerra Mundial. E não se sabe se a guerra causou ou exacerbou uma parte extremamente violenta e sádica de sua personalidade. Oskar Dirlewanger foi preso pela SS em um campo de concentração, em parte por ter sido acusado de molestar uma adolescente. Dirlewanger acaba sendo liberado sob a condição de que volte ao exército. É aí que Himmler tem uma ideia sinistra: reunir um batalhão de criminosos para aterrorizar os civis em territórios ocupados pelos nazistas e coloca Dirlewanger no comando. Então, uma brigada composta por saqueadores e outros criminosos, em alguns casos tirados de campos de concentração da SS, de prisões militares ou de prisões militares normais, que podiam ser usados para lutar contra os partisans, mas também liquidar guetos judeus. Começando em 1940, a brigada de Dirlewanger tem o sádico prazer de expandir a definição de atrocidades de guerra. A unidade de Dirlewanger gostava de levar civis à força para celeiros. E aí colocavam fogo no celeiro. E se alguém tentasse escapar, levaria um tiro. Houve acusações de que o próprio Dirlewanger usava veneno em judias para seu próprio divertimento. Quando o comando foi enviado para Varsóvia, os civis poloneses foram arrancados de prédios. Para sobreviver à guerra e à insurreição, os poloneses haviam montado hospitais subterrâneos e os homens de Dirlewanger atacaram esses hospitais subterrâneos, mataram homens, mulheres, crianças, médicos e enfermeiras. Enquanto Oskar Dirlewanger ultrapassa os limites da crueldade na Polônia, um médico sádico faz o mesmo em Auschwitz. Depois de estudar nas melhores faculdades de medicina da Alemanha, ele serviu como oficial médico até ser transferido para Auschwitz em 1943. Ele vê o campo como um laboratório humano para seus experimentos bizarros. Ele é o anjo da morte, Dr. Joseph Mengele. Mengele conquista seu apelido ao se envolver com seu passatempo predileto, determinar o destino de prisioneiros no momento em que chegam no campo. Geralmente chegavam no meio da noite, os vagões eram abertos e ali encontravam os guardas da SS com cães e geralmente 2 médicos que estavam lá de pé e indicavam com os dedos, olhando para eles, para a direita ou para a esquerda. Para a direita significava que iam viver e iam para um campo. Para a esquerda significava que iam direto para as câmaras de gás. Todo médico tinha que cumprir essa tarefa. A maioria não gostava de fazer isso. Mengele adorava. Ele se oferecia para a função, fazia hora extra, seleções extras, porque ele procurava espécimes para os seus experimentos. E era ali que os encontrava. Entre as incontáveis seleções de espécimes de Mengele, as mais valiosas eram gêmeos. Se um médico ou cientista faz um experimento em animais, ele tentará pegar 2 animais que sejam muito parecidos. Em termos de experimentos humanos, a situação ideal é ter gêmeos, porque um se torna o controle e é no outro que se faz os experimentos. O outro ponto é que, será que ele conseguiria descobrir por que, quando uma mulher engravida, às vezes vem 2 óvulos e ela tem 2 filhos em cada nascimento? Se ele conseguisse descobrir esse segredo, significaria que todas as boas mães alemãs poderiam, depois da guerra, repovoar a Alemanha, tendo 2 filhos a cada parto, em vez de apenas um. Ele seria o pai da nova Alemanha. Os experimentos de Mengele são bárbaros, mas ele se sente livre para perseguir qualquer ideia em nome da ciência nazista. Mengele fez uma combinação de tudo, e com isso quero dizer injeções nos olhos. Achamos que era para ver se podia fazê-los ficarem azuis, o que causava cegueira quase sempre. Ele matava um gêmeo com clorofórmio no coração e aí fazia uma autópsia imediata, enquanto o outro gêmeo estava vivo para ver se os órgãos ficariam iguais e se podia fazer mais alguma coisa. Em alguns experimentos, ele cortava alguém e forçava uma infecção.
Em outros experimentos, ele colocava solventes na cabeça de crianças para ver se podia mudar a cor dos cabelos. Às vezes, ele usava muito calor para ver se podia danificar órgãos internos. Mengele fazia punções lombares. Às vezes, fazia cirurgia na coluna de algumas das crianças sem nenhum tipo de anestesia, para ver como elas reagiriam. Era muita maldade. Mas o experimento mais bárbaro de Mengele pode ter sido o que ele fez em 2 gêmeos chamados Tito e Nino. Mengele foi acusado de tentar costurar esses gêmeos um ao outro pelas costas. E a acusação foi que esses gêmeos sobreviveram ao procedimento, mas claro que com dores agonizantes. E a mãe deles, que também estava no campo, de alguma forma conseguiu doses mortais de morfina e deu para seus próprios filhos com o propósito de que não sofressem mais. O fim da guerra colocou um ponto final à crueldade de Mengele e em todos os capangas de Hitler. Mas o que houve com eles? Quem foi julgado? Quem se matou? E quem escapou? A vitória dos aliados em 1945 coloca um ponto final na crueldade inédita de Adolf Hitler. Agora, ele e seus cúmplices devem enfrentar as consequências de seus crimes. Em Berlim, Hitler se mata com um tiro em seu bunker para não ser capturado. No mesmo local, Joseph Goebbels faz o mesmo, mas choca muitos por fazer do suicídio um assunto de família. Depois que Hitler se matou, Goebbels não apenas cometeu suicídio, mas a sua esposa tomou veneno e antes deram a cada um dos 6 filhos pílulas para dormir, eu acho. E aí deram pílulas com cianeto e mataram todos eles. Heinrich Himmler foi capturado pelos britânicos, mas logo tira sua própria vida mordendo uma cápsula de cianeto. A morte de Himmler foi uma surpresa porque terminou com um gemido e não com um tiro. Hermann Göring foi capturado e depois condenado em Nuremberg. Foi condenado à morte e pede para enfrentar um esquadrão de fuzilamento como um soldado. Quando descobre que será enforcado como um criminoso comum, ele engana a forca e se mata com sua própria cápsula de cianeto. Göring queria que seu suicídio fosse, na verdade, um grande gesto teatral cênico, um ato de desafio, dizendo aos americanos e aos outros aliados: eu não vou morrer do jeito que vocês querem. Vou morrer do jeito que eu quero. Ilse-Koch também é julgada e choca os promotores com uma declaração surpreendente. Ela anunciou que estava grávida. E ela estava grávida de 8 meses. E nunca foi confirmado quem era o pai daquela criança. Mas ela foi condenada e a pena foi prisão perpétua. Com 20 anos de cadeia, em 1967, ela usa os lençóis e se enforca. Oskar Tillerwanger não vive para ser julgado. Depois de sua captura, ele enfrentou uma justiça mais rápida e brutal. Ele foi preso no início de junho de 1945 pelas forças de ocupação francesa. E depois de alguns dias, ele estava morto. Segundo o testemunho de um de seus colegas de cela, que diz que alguns guardas da prisão, que eram guardas poloneses trabalhando para os franceses, o espancaram até a morte. Adolf Eichmann consegue escapar e foge para a Argentina. Vive lá de forma anônima até 1960, quando é finalmente localizado pelo Serviço de Inteligência israelense. Uma equipe de agentes israelenses, naquela ocasião, foram para a Argentina disfarçados e eles o sequestraram e levaram ele de avião para Israel, e onde foi julgado, condenado e enforcado. Apenas um dos camaradas cruéis de Hitler descritos neste programa consegue escapar totalmente. Joseph Mengele nunca ficou preso numa cela e nunca enfrentou a execução, nem foi assassinado. Quando acabou a guerra, Mengele fez o que todo nazista que tinha sangue nas mãos faria. Ele fugiu. Ele acaba vivendo tranquilamente no Brasil. O que sabemos é que em 1979 ele estava nadando e teve um derrame ou um ataque cardíaco e morreu. Mas o mal tem um jeito de transcender o túmulo.
pessoas continuavam vendo Mengele anos depois de sua morte, apesar de uma perícia forense em 1985 ter confirmado sua morte. Mengele hoje teria mais de 100 anos. Quando chegar a 120, acho que algumas pessoas vão parar de procurá-lo, mas como questão prática, os nazistas chegam a fingir estar mortos para escapar dos caçadores de nazistas. 7 décadas se passaram desde a queda do Terceiro Reich. Ainda assim, Adolf Hitler e seus infames capangas continuam sendo o padrão para mensurar o mal. Suas atrocidades definem a dimensão mais cruel do comportamento humano e nos lembra do enorme custo para varrer o mal da Terra.